Lucas 6, 12. Acharam? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Vocês podem repetir comigo? Chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí começa a citar o nome dos apóstolos, até o versículo 16, terminando com Judas Iscariotes, que veio a ser o que traiu a Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, por este culto, pela tua presença aqui conosco. Agora, Pai, esteja abrindo nossa mente, nosso coração, para receber do Senhor, do teu Espírito, da tua unção sobre as nossas vidas, ó Pai, para que o Senhor possa nos ensinar, porque a tua palavra diz que a tua unção nos instrui, a tua unção nos ensina. Que este óleo desça sobre a nossa cabeça agora, para que a tua palavra possa cair neste coração e produzir fruto a 100 por um. Põe a mão no teu coração, peça a Deus, Deus, que a tua palavra caia no meu coração agora, como a terra que crê, que produz frutos a 100 por um, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria mostrar para vocês, hoje à noite, nesta mensagem que eu tenho que compartilhar com você, que eu quero compartilhar com você, o que acontece na vida de pessoas comuns, na vida de pessoas anônimas, desconhecidas, e as tornam pessoas especiais e separadas. Vários textos que a gente vai mostrar aqui, nesses textos, nós vemos Jesus, por exemplo, entrando na vida de um homem comum, um pescador, que chamava Simão, que inclusive tinha laços de parentesco com Jesus. Era um pescador que tinha uma companhia de pesca, morava numa cidade chamada Betsaida, uma cidade pequenininha, uma vila de pescadores. E lá morava Simão, o seu irmão André, Tiago e João, que eram seus sócios desta companhia de pesca, desta empresa. Estava quebrada, parecendo hoje algumas empresas, né? Nesses nossos dias. Pedro estava numa situação complicada, Simão, porque impostos para pagar, trabalhava muito e não tinha resultado. Ninguém nunca tinha ouvido falar desse Cefas, desse Simão, que veio chamar Cefas, que significa Pedro para nós, né? Era um desconhecido. Mas de repente, Jesus entrou na vida dele. Como foi que Jesus entrou na vida de Pedro? A primeira coisa que Jesus fez foi curar a sogra de Pedro. Então, quando a sua sogra for curada, você já pode ficar preocupado. Porque atrás da cura da tua sogra, lá vem Jesus. Amém? Então fala, cura minha sogra, Senhor. Tem gente que não orou com fé. Não vai ter um milagre na vida.
Mas após Jesus ter curado a sogra de Pedro, a gente vê isso nos versículos anteriores, ele também passou por uma experiência sobrenatural. Ele estava pescando, como eu havia dito, e não tinha pego nada a noite inteira, e lá estava Jesus ensinando naquela região, o povo seguindo a Jesus, e ele entrou no barco de Pedro, mandou Pedro lançar a rede num determinado lugar, e pegou muito peixe. E ele ficou maravilhado, ficou assim espantado. Como que pode? Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, e esse Jesus veio na minha vida e transformou a minha vida. E Jesus disse para ele o quê? Não temais. A partir de agora vocês serão pescadores de homens. Eu fico pensando nessa situação, né? Uma cidadezinha, um vilarejo tão pequeno, poucas famílias, alguns pescadores. De repente, ali naquele lugar, Jesus encontra o grande Pedro, o grande apóstolo Pedro. Foi procurar Pedro num vilarejo desconhecido, e isto tem uma lição para mim e para você. Não interessa se você mora em determinado bairro famoso da cidade, ou da periferia, ou em qualquer lugar. Mas interessa é se Deus vai te chamar ou não. É isso que a gente vai falar agora mesmo. Se você vai ser chamado ou não, isso é que é importante. Pedro também teve uma outra maneira, teve um outro canal por onde Jesus entrou na sua vida, através do seu irmão André. O texto de João, não está em Lucas, mas em João, diz que André era discípulo de João Batista. André seguia João Batista. E João Batista apresentou a André Jesus. Falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente, André e outro discípulo, não falo o nome dele, começaram a seguir a Jesus. E quando eles viram que Jesus fazia os milagres e os seus ensinamentos, André, diz a palavra que André achou seu irmão Pedro e o levou a Jesus. Quem levou Pedro a Jesus foi o seu irmão André. Isso aqui é uma outra instrução para mim e para você. Levar tanto a nossa família, como os nossos vizinhos, os nossos amigos, a Jesus, assim como Simão levou a Pedro. Que diz a palavra, André, aliás, levou a Pedro até a Jesus. André achou seu irmão, diz a palavra, Pedro, e o levou a Jesus. Eu oro nesta noite para que você ache o seu irmão e o leve a Jesus, como André fez com Pedro. Será esse o Messias? Ele o levou a Jesus. Estes homens eram homens comuns, eram homens pecadores, pescadores, que viviam, como eu disse, numa cidadezinha desconhecida, uma vila de pescadores. Mas quando Jesus entrou na história da vida desses homens, a vida deles foram completamente transformadas. E eles saíram do anonimato para entrar na história. Quando Jesus entra na nossa história, a nossa vida entra na história. Quando Jesus entra na nossa casa, a luz entra na nossa casa, os milagres acontecem. Nós deixamos de ser pessoas comuns, pessoas vivendo a vida sem projeto, vivendo a vida
deixando a vida me levar, como alguns dizem aí, né? E passamos a ter uma vida para um projeto maravilhoso e começamos então a encontrar o destino e a razão da nossa existência. Então, esses homens comuns, quando Jesus entrou nas suas vidas, deixaram de ser homens desconhecidos, mas entraram para a história. Hoje todo mundo sabe quem é Lucas, o médico Lucas, o médico amado. Hoje todo mundo sabe quem é Pedro. Você que nasceu aonde? Qual que é o nome da sua cidade? Paraúna é, né, famosa. Estou falando uma cidadezinha sem significado aí, né? Você que nasceu aí nesse lugar, pode ficar pensando, mas será que Deus está me vendo aqui, neste lugar? Deus está te vendo. Deus está te chamando. Deus está te procurando, assim como Ele viu a Pedro. E fica aqui a lição para você que tem célula, que é líder de célula. Não pense você porque a tua célula é num lugar carente ou porque ela é num lugar top. Não interessa onde estiver a sua célula, ali você tem o material humano que Deus está procurando. Amém? Aqui nessa igreja, Sara Nossa Terra, quero dizer para você, aqui nesta igreja, Sara Nossa Terra, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, atrás, na frente, aqui está o material humano que Deus está procurando para tocar essa geração. Deus sabe disso, por isso Ele te trouxe até aqui neste lugar. A primeira coisa que a gente vê aqui então, conforme o texto que nós acabamos de ler, aqui nesse momento, é que Jesus, depois de orar, passar um tempo em retiro no monte, em oração, uma noite buscando a Deus, quando amanheceu, Ele chamou a si os discípulos e escolheu 12. Jesus chamou a si os discípulos e escolheu 12. E a gente pode ficar pensando, mas Ele tinha tantos assim para escolher só 12? Será que, por que Ele escolheu 12? Né? Porque muitas vezes a pessoa começa o discipulado dela e fala assim, quantos discípulos eu tenho? Você pode contar o gato? Pode contar o papagaio, o cachorro? Né? A pessoa pensa assim, olha, se eu for muito exigente no meu discipulado, não vai sobrar não, bispo. Não, mas 12, quando? Não, eu não tenho 12, eu tenho dose. Né? Eu não consigo formar meu discipulado. Preste atenção. Jesus chamou a si os discípulos e escolheu 12. Ele chamou a si, chamar a si, é a mesma coisa do que chamar para si. Eu posso chamar alguém para vir aqui, falar para ele sobre uma proposta de discipulado, é uma coisa. Mas chamar para o discipulado é outra. Chamar a si é trazer para perto, é trazer para próximo. Mas chamar para si é uma entrega. Essa é que é a diferença. Por que Jesus escolheu 12? Qual foi o critério? Porque a pergunta que você faz agora é essa: e se eu estivesse lá? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e se você estivesse lá, você teria sido chamado? Agora você pode ter os bispos Robson e Lúcia Rodovalho bem perto de você, assistir suas ministrações e aprender mais sobre a palavra de Deus. Pode ter uma nova experiência assistindo aos cultos, às celebrações, às conferências e aos congressos da Sara Nossa Terra ao vivo, no seu smartphone, tablet ou em seu computador, para ver e rever palavras e grandes pregadores que marcaram toda uma geração. Juntar a família para momentos de aprendizado e crescimento, assistindo aos filmes, documentários, shows e a nossa programação infantil. Isso
Isso sem falar da Rede Gênesis de TV e da Rede Sara Brasil FM. Tudo bem perto de você. Ah, quer saber como? É só baixar o aplicativo da Sara Play e assinar o conteúdo cristão que vai transformar a sua vida. Você pode assinar também pelo site www.saraplay.com.br. Estamos te aguardando. Deus quer falar com você. Sara Play, a palavra de Deus a um clique, no seu smartphone, tablet, Smart TV ou computador.